Fala, gente linda! Bora para mais um encontro aqui no Me Deixa Podcast? Esse episódio é desenvolvido em parceria com a Ibras Curso, feito especialmente com muito carinho para você que está buscando uma especialização na área da saúde. E o nosso tema de hoje é Pilates para cardiopatas. E as nossas convidadas são Camila Jordão. A Camila, ela é educadora física, doutora em ciências pela USP e atualmente é pesquisadora do Instituto do Coração do HC. E temos a Melissa Cadima. A Melissa é professora de educação física, formada e certificada internacionalmente pela Stott Brasil Canadá e também é empresária na área de atividade física em saúde. Pessoal, vou pedindo para você agora se inscrever no nosso canal, deixar aquele super like de sempre e compartilhando aí nas redes sociais. Vem comigo! Camila e Melissa, sejam muito bem-vindas ao Me Deixa Podcast. Ó, maravilhosos. Gente, eu tô com uma dupla sensacional aqui hoje, hein? Ó, Dri vai ficar toda orgulhosa. Dri, você vai mandar pra moinha esse também? Tem que mandar, hein? A gente quer. Ela tem que caminhar fã também. Pois é. Meninas, sejam muito bem-vindas. Obrigada pela participação de vocês aqui. Para falar de um tema aí muito bacana, né? Eu acho que a gente tem que trazer clareza de tudo que acontece, dar mais visão, promover saúde, falar de saúde, um papo muito bacana. Cada dia mais eu aprendo com vocês. E meninas, como é que vocês foram parar nessa história de Pilates para cardiopatas? Como é que foi essa junção? Para a gente entender um pouquinho melhor, né, dessa área, até quem está lá em casa ouvindo a gente... Para dizer, né, já é uma coisa que existe no mercado, como é que é constituído isso, enfim. Contar um pouquinho dessa história para nós. Quem quer começar? Bom, posso começar. Então vai lá. Então, a ideia foi da Camila, né? Essa ideia linda. Mas ela é a atriz principal, tá? Não, nós duas. O que acontece assim, existe o Pilates para pessoas com cardiopatias, mas... nos estudos, não tem muitos estudos sobre isso, tá? Então, nós tivemos a ideia inovadora de como que nós vamos juntar o conhecimento da Camila, né? Na verdade, a ideia foi dela, da doutora Camila. Que eu acho que tem que encher a boca pra falar, sabe? Sim, também concordo. Doutora, com o Pilates. Né? E assim, o Pilates, eu sou fã número 1. Se todo mundo me perguntar, eu acho que o Pilates é uma ótima atividade física, uma atividade física completa, porque além de ela trabalhar o fortalecimento e a flexibilidade, ela vai trazer muitos ganhos, não só para pessoas com cardiopatias, mas com a pessoa até que não tem nenhuma patologia, vamos dizer assim. E aí, a ideia foi da Camila, que ela se interessou pelo tema, e ela pode falar um pouquinho mais, né? Como que surgiu a ideia. E nós somos amigas há 24 anos, bastante tempo. E ela me convidou. Então, esse projeto já tem 2 anos que nós estamos falando sobre isso. Então, não é um projeto novo, é um projeto que está bem consolidado. No sentido, assim, o que nós vamos oferecer de informação, onde as pessoas precisam procurar. Porque a nossa conversa também não é só para quem já se formou. Eu falei para ela, tem que dar oportunidade para quem está na faculdade também. Verdade. Seja físio, educador. Que a faculdade, ela te dá uma visão geral. Né? Quando nós saímos, nós nos formamos, fica, meu Deus, para onde eu vou, o que eu vou fazer? É muito conhecimento e aí você fica meio perdido, né? Então eu falei para ela, vamos dar oportunidade para quem está estudando. Acho que no primeiro ano é muita informação, talvez seja um pouco cru, mas quem já está no terceiro, no 4º ano já tem a possibilidade de entender o que significa esse curso. Porque a ideia... Vou falar da minha parte mais do Pilates, ela pode se aprofundar um pouquinho da parte de cardiopatia. Dar as informações um pouco mais, não vou falar básica, mas as informações mais gerais do Pilates. Trabalhar um pouquinho mais a informação de postura, de aula, como que vai chegar esse cardiopata para você. Ele vai chegar só com uma cardiopatia, ele vai ter um desvio postural. E aí eu acho que uma pessoa que está estudando no 3º ano já tem bagagem para entender essas informações, como avaliar e elaborar uma aula. E aí pegar as informações mais profundas, que seriam a da Camila, no sentido das cardiopatias, e unir tudo isso. Então, como que você vai
lidar com uma pessoa que a pessoa não vem. Eu não tenho só pressão alta, né, gente? A pessoa... Isso, né? Ela, às vezes tá tortinha de um lado, ela vem um pacote. Vem um pacotinho. E aí o pacote vai chegar para você. E como lidar com esse pacote que tem uma cardiopatia? Foi daí que surgiu a nossa ideia. E aí que nós montamos esse curso. Nossa. Você, na verdade, é justamente isso, né? Eu comecei a ter vivência no Pilates, pouca vivência, né, no Pilates, como aluna mesmo, né? Sim. E aí comecei a ver coisas no Pilates super interessantes e vi que poderia facilmente, né, a gente facilmente trazer isso para cardiopatia, para cardiologia, né, para cardiopatia, cardiologia do exercício. E aí eu falei assim, por que não? Né? Por que não? Ela passa a parte dela do Pilates e eu associo a parte da cardiologia, das cardiopatias. Ainda não tem, como ela disse, não tem muita coisa na literatura falando de fato especificamente que o Pilates tem algum benefício especificamente pro cardiopata em termos de, sei lá, de prognóstico, né? Que é você viver melhor, a qualidade de vida, ou mortalidade, não tem. Mas a gente sabe, por exemplo, que por exemplo, o cardiopata, por exemplo, quem tem insuficiência cardíaca, perde a massa muscular. Então, o Pilates pode ajudar nisso, entendeu? No ganho de massa muscular, né? Aí, quando a gente tem a cardiopatia, a gente tem o combo, né? Sim. Tem a hipertensão, tem obesidade, tem diabetes, tem obesidade, hipertensão, diabetes, dislipidemia. Então, assim, o Pilates, na hipertensão, principalmente, isso é fato, né? O Pilates, o exercício de força, o resistido, ajuda na diminuição da pressão arterial de hipertensos. Então, eu comecei a enxergar uma possibilidade aí de juntar esses conhecimentos e trazer. Eu tenho um pouco de conhecimento nos cuidados que a gente pode ter também com esses pacientes, que é importante a gente tratar esses pacientes dentro das limitações deles, né? E assim, pra gente não trazer risco, né? Trazer só benefício para ele. Então, acho que isso também a gente vai falar um pouquinho no curso, né? Sim, um pouquinho dos cuidados que a gente pode ter com eles na hora de prescrever o exercício, para a gente otimizar os ganhos, né, desses pacientes. É isso, assim. Então, eu pensei em tudo isso na hora de chamar a Melissa, né, para a gente fazer o curso. E eu acho que é interessante o que vocês estão trazendo, né, aqui, porque quando a gente... Acho que até da modinha, né? Hoje, eu rolo o meu feed no Instagram, a gente vê coisas, né? YouTube, TikTok. A galera sempre tá focando o Pilates na questão de... precisa fortalecer o core, principalmente essa parte do... vamos ficar maromba, né? Então, tem que ir lá, tem que fazer tudo. Mas a gente... E olha, às vezes, o Pilates, como vai ser uma atividade física que eu posso, como você trouxe, trazer a qualidade de vida, ter um bem-estar, ela ser colocada, né, como uma atividade física no cotidiano, mas a gente também pode mostrar que existe outros benefícios, como vocês estão falando, né? Por exemplo, hoje, se você for olhar, fala assim, uma pessoa que tem uma cardiopatia, ela pode ou não fazer a atividade física? Sempre existe esse mistério, né? Eu percebo assim, há pouco tempo, o meu irmão, acho que vai fazer 1 ano, né, produção, que ele sofreu um infarto. Então, assim, a gente sempre fica com aquela dúvida, né? Pode, não pode fazer. Pode fazer atividade física? Na verdade, não pode deve, fazer, né? Então, mas faz aí... parte do tratamento. Olha só, a gente fala, pode ou não pode? Será que não sei assim, o quê? Muita gente ainda tem muito medo. Isso, tem muito medo. Ainda, infelizmente, apesar de ter aumentado bastante a qualificação dos profissionais, educação física, fisioterapia nessa área, ainda tem pouca formação, assim, né? Então, acredito que existe um receio da parte médica, né? De encaminhar, né? Para a realização do exercício. Mas o exercício, nos principais guidelines aí que falam de reabilitação, de cardiopatia, faz parte do tratamento. Como a dieta, o exercício faz parte do tratamento. Eu brinco. Atualmente, eu presto serviço para uma grande empresa, que é uma empresa da área da saúde também, uma seguradora. Sim. E eu brinco com eles que eu falo, vocês precisam colocar educadores físicos para atender. Aí eles falam assim, eu falei, se você colocar um educador físico que tenha instrução para atender qualquer pessoa, né? Não vou falar só da cardiopatia. Orientar, explicar que a atividade física
é uma forma de prevenir, né, doenças, eles vão diminuir muito os gastos das pessoas com os planos de saúde, entendeu? Então, o nosso trabalho, seja ele com qualquer patologia, ele é muito importante. Então, lógico que tem os professores de educação física que se interessam em se informar mais sobre as coisas, e tem uns que ainda estão aquela que eu falei meio perdido, né? Não sabe para onde vão. Mas o nosso trabalho é fundamental para garantir a qualidade de vida de qualquer pessoa, sabe? E o Pilates eu vejo como um grande ganho, uma atividade completa, vamos dizer assim. Nossa, e hoje quando a gente vai nos médicos, talvez de repente eles não tenham o domínio, né? Da fisiologia, da biomecânica, tudo. Mas a gente percebe que grande parte deles, nossa, indicam de olhos fechados. Eu tava até contando, né, que eu tava passando por um processo de hernia de disco. Todos eles, olha, Pilates, isso mesmo. E o médico que eu passo, ele falou, olha, eu tava esquiando, eu tive uma torção que fraturou uma vértebra e hoje eu não vivo sem Pilates. Ele falou, fica uma hashtag, fica a dica pra senhora, né? Sabe de uma coisa que você me fez lembrar agora? Pessoal, assim, pessoal às vezes tem um grupo, uma linha de pensamento, não sei se é uma linha de pensamento, mas muito empírica, né, sem pesquisa nenhuma, acaba acreditando que ganhar massa muscular só ganha fazendo pegando peso com alta intensidade de exercício, de força. Não! Você pode ganhar massa muscular realizando pilates, fazendo atividade como pilates, ou de baixa a moderada intensidade. Você não precisa pegar peso até o limite, né? É claro que você pode otimizar o seu treinamento de força com algumas técnicas de treinamento. Isso sim, você pode otimizar para ganhar mais ou menos massa muscular. Mas não quer dizer que você vai fazer um pilates. Às vezes, pilates, eu quero ganhar massa muscular, não vou fazer pilates. Não, pilates, você também consegue ganhar massa muscular com pilates, entendeu? É que eu acho que, assim, hoje em dia nós temos muita oferta de muitas atividades. Boa. É muita oferta. E aí, o que acontece? É super importante isso. Eu vejo por mim, tá? Vamos falar como Melissa. Quando chega, é que as pessoas falam paciente, aluno, eu gosto de falar cliente. Chegou o meu cliente, entendeu? Chegou lá. Né? É verdade. O cliente, ele chega pra você e ele chega lá com o que ele quer. Eu brinco com as pessoas que trabalham comigo, eu falo, isso dá certo, faz avaliação física e postural que dá certo. Ai, mais mel ou menos, sei o que. Eu falei, dá certo. Então ele chega pra mim, eu falo assim, olha, eu não vou começar nada contigo se eu não fizer uma avaliação física e postural. E aí nessa avaliação, que é uma das coisas que nós vamos colocar no curso também, que é o ponto principal para você entender com quem você está trabalhando, entendeu? Boa, hein? Quem é que vai chegar para você ali. Você já sabe um ponto que ele tem uma cardiopatia. Agora, além da cardiopatia, o que ele traz mais para você? Quais são os hábitos de vida dele? Desde quando ele era pequeno, do que ele lembrava. Se sofreu uma lesão, se não sofreu, se já fumou, se já não fumou. O que come, quantas horas dorme, que bebe de água. Eu pergunto tudo. Eu sou bem fofoqueira nesse sentido, entendeu? É verdade. Eu vou cuidar da sua vida, eu querido. investigo. Entrou aqui... Você quer resultado, então você vai ter que abrir a sua vida para mim. E aí eu pergunto com todos os detalhes o que eu quero saber para poder programar a atividade física dele. O que eu acho que é uma atividade, um plano legal, sabe? Eu acho que tem que ter a musculação, tem que ter a parte aeróbia, mas a pessoa ela também precisa ganhar flexibilidade, fortalecimento de musculatura profunda. E isso o Pilates vai trazer. E voltando um pouquinho para a cardiopatia, o que acontece? Top. Eu brinco que o Joseph, eu dou risada, assim. Você vai ler os livros dele, ele era uma pessoa com muita visão. Porque naquela época, 1926, ó, 1926, foi o fundador do Pilates, né? Foi o fundador do Pilates. Isso que eu E falava. aí, ele fundou mais a técnica dele quando ele foi para Nova York. Né, ele abriu o estúdio com tô encurtando a história, tá, pessoal? Por quem quiser ler o livro, vocês vão saber. Assiste a aula. Quem quiser mais detalhes, gente. Essas informações também tem na internet. Se a pessoa der um Google, achou. Mas assim, vamos simplificar.
Não, assim, do que ele trazia. Ele conta muito do que ele via, do como que ele criou a técnica dele. Então, ele fala muito da respiração. Se você fizer uma inspiração, uma expiração completa, você vai trabalhar a sua musculatura profunda, você vai melhorar a sua parte cardiorrespiratória, que tem tudo a ver com cardiopata, quando você trabalha a respiração. Se você trabalhar os músculos do seu abdômen, você trabalhar os músculos da respiração, você melhora a postura. Isso você vai melhorar também a parte de cardiopata, ou outras pessoas que não têm cardiopatia. Então, é uma atividade que vai trabalhar a mobilidade do seu corpo, que vai trabalhar o fortalecimento da musculatura e vai te dar uma flexibilidade, além de você trabalhar a concentração. Então, voltando, quando o cliente chega para mim, olha, eu quero isso, eu já sempre falo para ele, você precisa também fazer pilates. Aí ele fala, mas é chato. Eu falei, quando você vê o resultado, você vai tirar esse pensamento que é chato. Porque uma coisa é você montar. Eu vou montar um treino. Não dá pra pessoa falar, repetir porque repetiu, fazer uma rosca. Não, pensa da onde sai pra onde vai o movimento. Pensa nesse músculo que você tá corporal, fazendo. Né? É mais importante do que você trabalhar. É isso que o Pilates trabalha. Por isso você tem tanto ganho. Que ele fala que você trabalha com a contrologia. Que é o corpo, mente e espírito. Então, você não vai trabalhar só o seu corpinho. Você vai trabalhar... É um conjunto. E aí, você tem o seu bom resultado, que é o que você quer. Então, eu sempre falo, tudo parte da anamnese. Vamos dizer assim, da sua conversa inicial com o seu cliente para você conseguir montar o seu plano. Você fez eu pensar uma coisa para filosofar agora. Adoro. Eu acho que, por exemplo, o Joseph e algumas outras pessoas, mas falando especificamente dele, foi um gênio, na verdade, né? Porque, assim, na época, ele não usou a ciência para isso, entendeu? Ele não usou a ciência. Observação. A experiência de observação. Assim, de alguma forma, mas assim, não controlou, não fez um grupo grande, não randomizou, tal. E você vê que essa técnica dele perdurou, né? E aí, hoje em dia, estão saindo alguns poucos trabalhos com Pilates mostrando o seu benefício. E as pessoas, por si só, veem os benefícios. Pilates exercício, né? E cardiologia, desculpa. Pilates e cardiopata, né? Tá. Mas, assim, tem N trabalhos falando de outros tipos de postura, de patologia, sei lá. Provavelmente deve ter de doença... Né, de coluna, doença muscular, vários, né? Porque ele ajuda muito. E até acho que na Parkinson, deve ter de coisa. Parkinson. Então, assim, ele foi um gênio, né, se for pensar. Porque perdurou todo esse tempo, desde qual que foi a época dele, qual que foi o ano. Ele, assim, eu vou contar um pouquinho da história dele, que eu acho que é legal. Assim, ele é alemão. Então, ele nasceu de um pai que era boxeador e de uma mãe médica naturopata. Mentira! E ele, na verdade, tinha algumas doenças. Então, ele começou, como tinha muita influência de uma vida mais saudável, ele começou a observar que a atividade física que ele praticava na época, mais o movimento dos animais, o yoga, o mergulho, estavam fazendo bem para a saúde dele. Aí, na Primeira Guerra, ele acaba indo, né, participar desse grande evento, vamos dizer assim, da guerra. Uhum. E lá ele fica, eu vou colocar como em um campo, reabilitando as pessoas que estavam com alguma... Ai, me fugiu a palavra agora. Ferido de guerra. Ele e as enfermeiras. Uhum. Então, ele teve uma grande ideia. Ele fala, eu vou usar o que eu aprendi para mim, para reabilitar essas pessoas. Então, ele usa a maca, a cama e as molas da maca. Então, ele começou a perceber que elas têm ganhos com aquilo, que elas vão melhorando. E é bem na primeira pandemia que teve naquela época. Sim. E aí, ele também percebeu que aquelas pessoas que estavam lá não foram contaminadas com esse vírus daquela época. Então, ele saiu assim, nossa, o que eu tô fazendo funciona. E tudo por observação e prática do yoga, de atividade física. Ele via o movimento que os animais faziam, de espreguiçar, de rolar. E ele começou a aplicar tudo isso. E aí, ele volta para a Alemanha e ele decide ir para os Estados Unidos. E quando ele decide para os Estados Unidos, ele conhece a esposa dele no navio, que é a Clara. E decide os dois juntos a montar o primeiro estúdio de Pilates dele. Então, os primeiros clientes eram bailarinos, artistas de circo e pessoas com lesões. E ele começa a recuperar essas pessoas. E para os bailarinos, ele começa a dar um pouco mais de flexibilidade, de força, melhoria de postura.
E aí o método dele foi só crescendo, crescendo, crescendo. Quando ele falece, né, ainda continuam estudando o método dele. E aí tem o método clássico, que é puro do que ele criou, e tem o método mais contemporâneo, que aí vem o estudo mais científico, que consegue trazer outros exercícios de uma outra forma, mas todos com a base que ele criou, entendeu? Que Sim. é você usar a contrologia para o fortalecimento, flexibilidade, concentração, enfim. Então, o que ele cria nessa época reabilitam muitas pessoas, não só de lesões osteomusculares, mas como outras patologias também. Bacana. Eu acho que o Pilates ele acaba juntando um pouquinho, assim. Como é um conjunto, né? Assim, você cuida do corpo, da mente... E do espírito, Camila. Eu gosto dessa parte, acho legal. Então, por exemplo, a parte de você cuidar da mente, assim, né? De você dar uma relaxada do estresse, assim. Parte respiratória, por exemplo. Né? Então, por isso que é um conjunto de coisas. E essa parte respiratória, de você melhorar essa condição, vamos dizer, uma condição respiratória, para o cardiopata é importantíssimo, né? Porque você... por exemplo, um aluno meu, por exemplo, ou qualquer pessoa que tem uma arritmia, algum tipo de arritmia, a respiração profunda acaba fazendo com que essa arritmia diminua. A frequência, não é qualquer tipo, né? A frequência cardíaca diminui. Então, além de você, dependendo da arritmia, você curar no momento a arritmia, você diminui a frequência cardíaca, fazendo com que você acalme um pouquinho, né? Porque na fisiologia, você tem alguns receptores, né, quando você faz essa respiração profunda, que fazem com que a frequência cardíaca diminua, entendeu? Então, pro cardiopata, esse trabalho, né, de respiração é muito importante. E tem no Pilates. Então, isso é uma coisa também, um benefício. Que ainda não foi muito estudado na cardiopatia, mas... Que é um benefício. Né, o Pilates em si, né? Deve ter alguma coisa sobre de respiração, né? Sim, bastante. Não fala? Na respiração. Deve ter alguma coisa de meditação, tudo. Mas assim, o Pilates em si, né? É que você tem que concentrar para você fazer Isso, com ritmo e consciência, eficiência, né? o movimento do método. Você precisa pensar no que você está fazendo. Uhum. Então, não é fazer por fazer. Sabe, você vai numa academia, vou fazer 3 séries. Não, você tem que pensar. E eu uso muito isso com os meus clientes. Você tem que pensar para você corrigir a sua postura. E o que eu acho que também é legal falar, que quando você dá a respiração e também da postura, quando você tem uma respiração eficiente, você tem menos gasto energético. Uhum. E aí você poupa um pouquinho mais seu coração. Posso falar assim, Cá? Não, quando você diminui a frequência cardíaca, o seu gasto energético diminui. Né? A frequência cardíaca está diretamente relacionada com o gasto energético. Quando você está, por exemplo, fazendo exercício, o que aumenta? A frequência cardíaca. Sim, né? A frequência cardíaca ela é reflexo do aumento do consumo de oxigênio. Então, se você diminui a frequência cardíaca, você está gastando menos energia, né? Porque ela é reflexo do que você precisa. Eu preciso de energia. Aí ela fica alta. Aí você já muda se você tem um mecanismo de fazer ela com que ela fique menor, você acaba gastando menos energia, né? Uma outra coisa que eu acho legal também, que o Pilates traz, e eu vou falar pelo meu pai. Meu pai, coitadinho, desculpa, viu, pai? Mas esse vai ser meu exemplo de hoje. Não, hoje a gente vai expor todo mundo aqui. É pai, é irmão, todo mundo. Meu pai, o ano passado, faz 1 ano que ele colocou um marca-passo. Vamos pensar no meu paizinho. Ele já tem uma postura cifótica. Então, com o marca-passo, ele tem medo. É engraçado isso. Ele fala, nossa, mas eu tenho medo que me toquem, eu tenho medo de pegar peso. Então, ele acaba... Né? Sabe, ficando mais cifótico. Quando você trabalha a postura, né, com os exercícios de Pilates, você vai ter um ganho de equilíbrio muscular aí, entre os músculos. Você tem menos gasto energético, você precisa, como eles têm equilíbrio, você vai se manter de uma forma mais sinérgica, em pé, vamos dizer assim. Você fica mais ativo também, né? Sim, não, vai melhorar ativo. tudo, mas você também consegue entender que você não... Vamos closar no caso do meu pai. Que não ficou com medo. Quando você trabalha a musculatura... Essa consciência corporal, né? Você consegue entender que aquilo lá não vai machucar, tá lá paradinho, né? Não é isso? Não, eu quero dizer assim, por exemplo, ele tá mais cefótico, ele tem aqui um músculo mais encurtado, um outro mais alongado, e aí ele já tinha. Aí ele colocou um dispositivo que aumentou esse medo, esse receio. E ele
dadas as devidas proporções, ele fica sentindo até acostumar, né? Sim, e aí, se você trabalha corretamente, o músculo que precisa ficar mais forte, o outro que precisa ter mais flexibilidade, você vai melhorando a postura dele, ele vai gastando menos energia para ficar nessa posição, porque ele começou a trabalhar o músculo que não estava sendo trabalhado, e vai ter mais disposição, vai ter mais flexibilidade, seja para subir um braço, para girar o corpo, que são movimentos básicos, gente, da pessoa. A pessoa levanta, a pessoa senta, a pessoa gira. Então, você tem que, pelo menos, manter essas condições, porque eu brinco, eu ouvi uma frase de um médico que eu achei o máximo. As pessoas pensam em juntar dinheiro, mas elas não pensam em guardar massa muscular. Aí eu falei, olha, é ótimo, tem que guardar. Isso. Porque quanto mais velho, você vai perdendo tudo, Não, gente. e aquela coisa também, né? O banco de massa muscular. Quem nunca, né? Então, assim, Isso. quanto mais A gente tem que fazer uma poupança de massa muscular. Então tem que você viver bem e melhor por mais tempo. Ô, produção. A produção tá Músculo desmontando é o estúdio tudo. aqui, gente. Produção, se controla. Acho que músculo é tudo. Mas assim, eu até queria voltar em uma coisa que eu falei. Bora. Que na verdade Desculpa, não te cortei. Não, eu lembrei agora. Uma coisa que eu tinha... Eu falei que não tinha trabalho na literatura de pilates e cardiopatia. Realmente não tem e tal. Mas é muito já sabido que o exercício de força resistido, que a gente fala exercício resistido, né? O resistido contra a resistência, pode ser o exercício de força, de musculação, pode ser o pilates, pode ser, sei lá, o yoga, pode ser, sei lá, um treino funcional. Ele já está muito definido na literatura que para cardiopata é essencial. Ah, entendi. E o Pilates é um tipo de exercício resistido. Então, assim, não tem especificamente com a técnica do Pilates, mas tem com o exercício resistido. Então, assim, né, senão o pessoal que está assistindo vai se contorcer lá, né? Peraí. Então, assim, sim. Por isso que a gente está fazendo todas essas associações, entendeu? Entendi. E a gente está colocando muita crença no Pilates. Porque tem na literatura, sim, do exercício resistido. Né? Mas o que eu escuto muito de colegas minhas, fisioterapeutas, porque tem muito estúdio que... assim, eu tive 2 estúdios na minha carreira, assim. E eu sempre contratei muito educador físico. Fica a dica, viu, donas de estúdios? É verdade. Educador físico dá uma muito boa aula. E eles sabem também das coisas. E médico fala, não, só físio. Eu tô aqui pra defender nossa classe, mesmo. entendeu? Físio é ótimo também. Eu tô querendo dizer assim, tem que dar oportunidade. Porque, sem dúvida. Tem muito educador físico muito bom no mercado. Então tem que... E até porque a proposta, né, do curso que vocês oferecem no Ibras é essa, né? Olha, é tanto para físico quanto para educador. Tem que abrir um pouco o leque. Né? Eles acham assim, não sabe não. Nós sabemos sim, nós estudamos também, né? Acho que tem que colocar. Como toda a área, né? Tem um profissional que não é tão qualificado, mas assim, interessa, o que não. Pra não pôr tudo dentro do mesmo bololô, né? Porque assim, o que eu vou até frisar aqui, pra galera que tá está nos assistindo, porque o que eu entendo e tenho acompanhado todos vocês é que assim, como é que a gente usa aquela expressão? Nem tudo que eu posso, nem tudo que eu posso me convém. É mais ou menos a mesma linha, né? Então a gente hoje tem uma gama de profissionais. Como você vai no médico e você fala, poxa vida, foi um médico sensacional, e esses dias eu fui num médico e ele tinha um andar, ele gritou 2 vezes meu nome lá de cima e eu tava no andar de baixo, porque foi instantâneo, assim, fez o registro e já chamou. E eu na escada, ele falou assim, você pode subir logo que eu preciso ir embora? Uau! Aí, que delicadeza! Aí eu terminei de subir a escada, com a calma que Deus me deu, né? E eu falei, desculpa, doutor, mas se eu estiver te atrapalhando, o senhor pode ir? Pronto. Entendeu? Então, assim, tem profissionais e profissionais, né? Esse é o exemplo que eu quero dizer. Então, assim, tá todo mundo junto e misturado. Mas tem a galera que quer se diferenciar, que eu acho que é isso que você quer trazer, né, eu quero dizer assim, também, como educador físico ou físio que trabalha com Pilates, nós temos também a nossa dificuldade. Sabe? Independente. Limitações. Né? Mas, por exemplo, eu estou escutando muito de muitas amigas minhas que têm estúdio falam, Melissa, como aumentou o número de clientes com cardiopatia? E às vezes eu me perco um pouco. Porque eu não sei lidar com isso. Como que eu faço? Daí eu falei, olha, nós vamos dar um curso. Porque assim, nós vamos trabalhar muito a questão da postura, mas aí
O educador físico sai um pouquinho mais na frente, porque a gente tem muito mais sobre isso na faculdade. Como os fisioterapeutas têm sobre outros assuntos. Sim. Então, por isso que é legal nós sempre estarmos trocando. E aí ela falou, nossa, mas eu não sei o que aconteceu. Eles até falam, da pandemia pra cá aumentou demais. E aí eu falo, olha, daí eu falei do nosso curso, falei que nós íamos dar. Ela falou assim, então eu vou saber para poder orientar as minhas outras colegas. Porque nós ficamos com medo também. Como que você pode subir a pressão, se o batimento subir? E é uma coisa que quem é educador físico está muito acostumado, por exemplo. Medir batimento cardíaco, medir a pressão na hora de uma atividade física. Porque, vou falar bem a verdade, se dá um troço na pessoa que está na esteira, que eu falo, meu Deus, né? SOS, tem que ter... saber como vai lidar com aquilo, né? Sim. Isso é uma das coisas que nós vamos falar, né, Camila? Ensinar como medir pressão, como medir o batimento, como que lidar quando a pressão está alta, quando a pressão está baixa, quando vai fazer uma respiração um pouco mais profunda. Então, isso é legal que às vezes você não pensa no dia a dia e tem cliente e paciente que não te avisa. Por isso que é importante a anamnese. Não avisa que tem pressão alta ou que toma algum remédio para pressão, que é um beta-bloqueador. E aí, como que você faz? Que tá passando mal? Então, tudo isso é informação que você tem que ter. Isso, precisa estar especificado, né? E eu acho que você trouxe essa questão do aumento e a questão da faixa etária também, Sim, né? Hoje a muito. gente não tem gente infartando, tipo... é um velhinho e Não, vai lá e infarta. hoje Hoje a gente jovem. tem gente jovem. Jovem. Eu e Nós os duas médicos, tamo- né? Essa história, né, produção? Eu tô muito terceira idade, assim, que tá toda hora médica. Eu fui fazer um exame hoje e a enfermeira tava falando. Ela falou, eu tive um infarto, um princípio de infarto aos 28 anos. Uau. E ela tá com 30 agora. Entende? Então, assim, e tudo Essa tá relacionado. Antes da maior causa de fala melhor. morte, A corrida, Aí você hábito me fez lembrar alimentar. outra coisa. Boa, Antes, bora. a principal causa de morte abaixo dos 35 anos não era problema. A principal causa de morte cardiológica, né, de origem cardiovascular, abaixo de 35 anos era cardiopatia hipertrófica, que é uma doença genética específica. E agora mudou, não é mais. Agora é doença coronariana, entendeu? Então. Que é o infarto. Mas sabe o que eu percebo também? Eu não sei se tem a ver. Você que tá lá dentro vai poder falar bem melhor do que eu, né? Os nossos pais, eles não tinham incentivo à prática de atividade Fica física. mais consciente Eles também, trabalhavam, Isso. desculpa, até morrer. Então, Exato. a nossa geração já teve um incentivo para a prática de atividade física. A geração um pouco antes também. Mas essa geração mais nova não está tendo. Não sei se é por causa do uso. Não é que não tem, tem. Só que eles têm Eu acho que uso muito uso da tecnologia. celular, E aí eu não sei esse se home essa... office, né? Se aumentou muito porque pela falta de movimento, será também? E pela quantidade de consumo de alimentos. Sedentarismo, também. né? O sedentarismo é uma das e principais consumo causas de alimentos de desenvolvimento mais de industrializados. Mas eu acho que no perfil da internet, e aí é a minha percepção, tá? A gente nunca vê assim. E eu sinto isso na pele. Porque eu sou uma obesa, mas eu não sou sedentária. A produção tá aqui. Não, né? Eu sou a que acordo de madrugada e vou Vai pra treinar. academia, vou fazer meu treino, tudo. Mas o que acontece? Quem olha, fala, não, é um obeso, acabou. Tá ali. Não, tem uma coisa do preconceito, né? Isso mesmo. Mas assim, eu sou aquela Caxias, assim, que pra que os meus exames fiquem corretos, eu vou lá, faço um exercício. Mas espera aí, do ponto de vista de quem tá olhando de fora, fala, puta, ó, tá vendo? Precisa fazer dieta, a pessoa precisa fazer uma atividade física, precisa fazer um monte de coisa. Então, acho que na internet vende assim, para que eu fique marombado, né, veja essas coisas, né, eu preciso comer batata doce com frango. Então, assim, ou a gente vai, o que eu quero dizer assim, a gente vai pro 8 ou pro 80, não tem o equilíbrio. Isso. Então, quando um jovem vê esse jovem hoje que tá na internet o tempo todo e que ele tá com o celular na mão, ele fala, caramba, É difícil, né? eu não vou sair nem pra fazer uma caminhada. É bem isso, Isso, né? se fosse eu nem ia falar, o quê? Já cansa, Já tô né? cansado. E as pessoas não entendem que, pô... e aí tem um monte de gente que fica colocando lá, e aí eu vou ter que falar feio. Fazer fofoca. Alguns Tá bom, faça educadores fofoca. físicos falam lá, então ao invés de você
fazer uma caminhada, não faça caminhada, faça isso. Aí troca aqueles treinos muito louco de que eles pula, falam ideias mirabolantes. Isso, agora sim, aí eu olho aquilo lá e falo, meu Deus. Aí, se a gente for olhar para alguém que não tá inserido na atividade física todo dia, vai falar, então eu não vou nem caminhar, né? Sim, porque desanima. É isso, obrigado. Mas sabe o que eu acho que, assim, eu acho não, isso é fato, né? O que ajuda mais nessa questão de saúde, perda de peso de forma geral. Não é você ir tipo assim, 1 hora por dia, por exemplo. Até é importante que isso é o exercício físico, né? Você vai lá 1 hora por dia, faz sua musculação, seu aeróbio. É importante, o exercício físico, é programado, né? Pra você atingir um objetivo. Mas, assim, o mais importante é você se manter ativo durante o dia. Então, se o dia tem 24 horas, você vai lá 1 hora na academia, o resto você fica sentado o dia inteiro. Então, assim, é você ser ativo. Eu sei que é muito difícil hoje em dia. Hoje em dia, a gente tem tudo na nossa mão. Isso é verdade. Então, a gente tem que romper as barreiras. Até mercado chega na sua casa, né? A gente tem que começar a romper as barreiras. Sim. Quais barreiras são essas? É difícil. Não vou pedir. Vou no mercado andando. Vou gastar mais tempo? Vou, mas é pra minha saúde, entendeu? E assim, você vai se sentir melhor. Sei lá. Eu, particularmente, claro que as pessoas são diferentes, mas eu odeio andar de carro. Eu prefiro andar de ônibus. E andando de ônibus, você acaba andando um pouquinho mais pra lá, pra cá. Mas, gente, juro, de ônibus é melhor até pra você poder estudar. Você chega lá, ver seus vídeos, não sei o quê. De carro você tem que dirigir, entendeu? Isso mesmo. Então, é se manter ativo. Isso é bacana uma você outra trazer. coisa que eu acho interessante também é que, assim, não é porque você é magro que você é saudável. E não é porque você está acima do peso que você não tem saúde. Porque eu conheço muitas pessoas que fazem o que você faz, que tem regularidade, se alimenta bem e que o biotipo dela tá feliz e tá tudo bem, né? Eu acho que ficar bonito é uma consequência da atividade física, mas não é o objetivo principal. E eu conheço muitas pessoas que têm o que é ficar bonito, né? O que é bonito pra um não é pra outro. Exatamente. Mas às vezes eu conheço muita gente, até da minha família, não vou colocar os nomes, que a gente não pode, senão me mata. A gente vai estar expondo todo mundo aqui hoje. É magro, mas não tem saúde. O colesterol, o triglicérides, tudo alto, minha gente. Come Chupa pouco a mais. produção. Ué, a gente vai num médico, né, produção? Que o doutor bem descarado... não vou falar o sobrenome dele, mas é doutor Leonardo. Mas não vou falar o sobrenome. Ele vai e fala: olha o meu exame e olha o da produção que a gente vai junto na consulta. Ele fala: gente, se olhar, é trocado. Vamos falar que a gordinha aqui, que tá com triglicérides, tá com colesterol, ácido úrico, Paranauê, tudo. E o meu tá certinho, fala que é dele porque ele é magrinho. A minha Vou irmã. falar assim. Mas, você tem estrutura óssea, Lag. Também tem que ver isso, né? Tem que ver a composição corporal também, né? Você tem estrutura óssea, dá pra ver que tem o ombro mais larguinho, se é maior, se é alto. Sou alta, exato. A minha irmã mais nova... Eu tenho 1,71. Vai te avaliando já. A minha irmã mais nova, ela é mais gordinha. Mas pega os exames dela, são lindos. Entendeu? Só que eu falo, Muri, você precisa ter mais regularidade. Vou falar uma coisa que aconteceu comigo. Eu tenho 2 pequenininhas, né? Sou mãe de 2. Antes de você ser mãe, você faz tudo, com o pé na orelha. Tudo que é de casa, exercício físico, você tem tempo pra tudo. Depois você teve filho, minha amiga e meu amigo se lascou. Porque assim, você vai ter que organizar seu tempo. Isso. Porque você vai ter que dar conta de tudo. Exatamente. E aí eu pensei, eu não vou abrir mão da minha atividade física. Porque eu trabalho com isso e eu preciso disso pra me manter saudável. Até pra diminuir dor. Porque você já é mãe? Não. Então, eu e a produção não nascemos com esse chip, não. Então, vai amamentar. E as minhas mamaram pra caramba. Então, assim, é uma postura que você fica assim o tempo todo. Mas eu vejo minhas amigas. Gente. Eu tenho uma que a filhinha dela é muito fofucha. E ela é muito pequenininha. A menininha é grande. Ela fala, gente... Não, carregar. Você carrega de um lado, você fica no tudo. Mas às vezes as pessoas, que egoísmo, né? Eu tô indo pra minha academiazinha, minhas filhas lá. Gente, não é egoísmo. Você tá fazendo pra sua saúde. Exato. Pra você poder cuidar bem. Mas aí você tem que ter um combinado de quem é seu parceiro, sua parceira, não importa, de te ajudar nisso também. Boa. Só que para mim é muito mais fácil, porque eu trabalho com isso.
Então, eu chego lá, mas verdade, né? e eu tenho muitas coisas pra resolver. Não é só atender a pessoa. Às vezes eu tenho que responder o e-mail, tenho que fazer isso, tenho que fazer Empresária, o curso. empreendedora. Não, é mas empreendedora, eu falo, outra é tenho doutora lá. eu tenho 30 minutos. Eu faço 30 minutos. E não abro mão. Ah, vou fazer o quê hoje? Vou fazer isso. Daí tem uma amiga minha que trabalha comigo e fala: você tem que se concentrar mais. Daí eu falo: tô fazendo o que dá, eu sou Ela manda regular. mensagem então, A pessoa... Mas eu faço. Entendeu? Mas eu acho que é isso que a pessoa precisa passar essa barreira e ter o hábito. Você não tem o hábito de escovar o dente? Então... Você tem o hábito de praticar atividade física. As minhas amigas falam, mas eu queria ser muito igual a você. Eu falo, gente, se o chefe for lá e pedir pra vocês fazerem hora extra, Você vai fazer? vocês vão fazer e vão fazer todos os dias da vida de vocês até 10, meia-noite. o chefe tem que começar Então a pedir pra ir na academia. não, mas assim, eu falo, vocês não trabalham todo dia? Vocês têm que treinar todo dia. Sim. A jornada de trabalho não acabou. É simples assim. Porque se você Exatamente, até for também pensar na Organização Mundial da Saúde, tem uma recomendação por semana, Tem. um mínimo. Tem 30 São minutos por dia. 100 são 150 minutos. São né? 300. Não, mas 150 vai ter um 300, mínimo. você perde 150 Vai ter um minutos. mínimo. 150 minutos. 150 minutos? É um mínimo. De atividade física, especificamente o aeróbio, né? É. Sim. Por dia. Mas a atividade física contempla tudo, né? O exercício. Não dá pra lá, não. Não. O exercício que você vai na academia e faz, caminhadas que você faz durante o dia. Tipo, você vai lavar um quintal também. Tudo isso conta, né? Mas eu acho muito legal, porque assim, eu não sei com você, Cá, mas comigo acontece. Melissa, vou começar meu treino, ligo o reloginho. E daí o relógio fala, iniciando o treino. Eu falo, gente, muita engraçação. Não vale contar, brinco com eles. Vale sim, professora. Por quê? Mas não iniciou ainda, eles colocam? Não. Pra iniciar? Assim, chegou no espaço, eles já ligam o relógio. Fala, assim, gente, vocês têm que contar na hora tenho exata. que contar tudo. Daí ele falou, não, professora, eu queria contar quantos passos eu dei no dia, quanto isso, quanto... Falei, beleza, mas o que vale muito é a hora que você Isso tá é aqui. muito legal. Hoje em dia, os dispositivos, por exemplo, esses relógios que são muito fáceis para adquirir. Smartphones, né? Os smartwatch, watch, Não, como é que chama? É o smartwatch, né? Smartwatch, Tem uns super Smartwatch. baratinhos. Uau, né? Tem uns super baratinhos que contam passos. E isso ajuda muito. Eu falo muito para meus alunos. Ajuda muito, porque você controla o quanto de atividade física você está fazendo no dia. Você contar, eu dei 3 mil passos hoje. Ai, gente, eu preciso ir na padaria andando. Aí vai completando. Se vira, pode bater a meta. É um desafio, é um ânimo. E não só tem relógio, eu não tenho, porque eu não sou pessoa, eu sou mão de broca, eu brinco, né? Okay. Eu sou muito grosseira, assim. A maioria dos meus clientes são... tem mais idade, são homens, assim. Então, eu tenho que ter força pra alongar aquele povo. E o relógio, eles são muito sensíveis. Então, tem o meu da Polar, bem rico, porque que daí ele aguenta o tranco. Agora, esses mais novos, os mais novos. eles marcam sono, batimento cardíaco. Sono, tudo. Mas tem os mais simplesinhos também. Aquelas pulseirinhas. Sim. Que só dá hora, passos, porque no fundo, também, aí vocês também me corrigem. O que vocês querem dizer no geral é que o que vale é não ficar parado. Sim. Exato. Aí, mesmo os inimigos que falam que da caminhada. Né? Quem que são os inimigos da caminhada? Eu assim, eu vou lá na internet, vejo um perfil e falo assim, não caminhe, não sei o que, não sei o que. Existe não, isso, na verdade é movimentos, né? Inclusive, quando a gente fala até de liberação miofascial... Fala que não caminha pra quê? Não, porque fala assim, você não vai, não vai chegar a nada caminhando. Senhor, quem é essa pessoa? Não, quando eu tiver, eu vou mandar. Você vai mandar, olha é um crime isso, gente. Exatamente. Crime. Isso, devia ser preso. Isso, eu vou mandar pra você olhar. É um crime mesmo. Isso, porque fala assim, a sua caminhada não vai ajudar você pra nada. Você deve fazer 20 polichinelos, mais 20 burpees, mais uma 80 agachamento, né? Vamos falar. É uma desinformação isso, gente. Aí a pessoa fala assim, o quê que eu vou fazer 10 burpees, 20, eu não consigo fazer que eu não vou nem andar, então. Mas, gente, sabe o que eu acho? É isso que eu falo, tem uma oferta muito grande. Isso. E o que acontece, vou usar o CrossFit. É muito legal. Mas é pra qualquer pessoa que não... Você é um sedentário, vou pensar assim, eu não fiz nada. Eu vou pro CrossFit, desculpa, pessoal do CrossFit, mas não é... É que a pessoa tem que se preparar um pouquinho antes pra fazer, entendeu? Pra ir pra esse impacto todo, né? É muito legal a atividade. É muito competitivo, né? Só que nem toda atividade é pra todo mundo. Você tem um começo, você tem um início. E aí você vai progredindo naquele início. É a mesma coisa, você tá no Pilates, você não vai dar um exercício avançado...
para uma pessoa que acabou de entrar. Ou um exercício que é básico, mas ele tem as modificações que acabou de entrar. Porque ela está entendendo ainda. Eu acho muito legal, você vai pegar na teoria e falar, a pessoa tem que fazer não sei quantos exercícios numa aula, colocar uma respiração. Cara, não dá. Ele vai demorar muito. A respiração é o mais importante, mas é o mais difícil. Então, é aquilo, né? Como fala? Não sei o que, realidade que falam? Expectativa e realidade. Não é. Então, assim, eu chego lá, você monta uma aula bonitinho, 14 exercícios, tem que passar por não sei quantos planos de movimento, agachado, sentado em pé. O cara não faz nada. Né? E não respira direito. Volta primeiro. Você tem que começar do início, primeiro explicar o movimento, entender o corpo dele. E agora associa uma pessoa que tem que aprender o movimento, fazer aquela atividade, traz uma cardiopatia, traz um problema de coluna, um problema de joelho. É muita coisa. É porque sempre vem não só o combo cardiovascular, né, dos fatores de risco, vem o combo osteomuscular. Então, né? E aí vem na internet que pode tudo, eu tô sentindo não vai isso, conseguir, porque nessa entendeu? crise de coluna, eu voltei agora pra academia e aí a minha amiga falou, não é nada mais como era antigamente. Gata, pode levantar daí, do aparelho que eu sentei, ela pode levantar. Não vamos começar por aí. Aí começou num negócio super... Eu falei, então, agora você vai reaprender, você vai ter que tomar outras consciências, porque isso aí vai ser pro resto da sua vida. Então, outras cautelas, né? O que eu acho que, assim, se a pessoa tivesse condições, ela teria que ter um atendimento como se fosse no médico, vai. O educador físico deveria atender todo mundo de forma particular. Pois é. Porque Melhores dos mundos, uma né? atividade não serve para todo mundo. Mas, assim, melhor as pessoas que são isso, diferentes, né? Melhor que isso, assim... Isso é o ideal, mas melhor que isso é um incentivo da atividade física desde criança. Sim. Uma crítica é que foram retiradas as aulas de educação física das escolas, entendeu? Não é mais obrigatório ter duas vezes na semana. Ter 2 vezes na semana não é obrigatório. Jura? Então, o que a escola agora... vai pôr no cronograma vai pôr só uma vez. Entendeu? Só quem tem mais consciência que a educação física é super importante para o desenvolvimento cognitivo da criança. Da criança, aprende habilidades, capacidades. Também, não tem, né? De você raciocinar. A educação física é importante. Vai colocar quem não entende disso, não tá nem aí. Vai deixar só uma vez. A escola que não se importa com isso. Então, é você incentivar a atividade física, o exercício, desde criança. Não é você pôr um menino... Assim, esse incentivo não é você pôr um menino de 10 anos na musculação, não. É você dar experiências gostosas, entendeu? Ir num parque, jogar uma bola com o pai e com a mãe, fazer coisas gostosas. Movimentar-se, eu acho. Entendeu? Para você, quando você crescer, você lembra daquilo de forma prazerosa. O que eu acho também que, assim, a atividade física, falando da criança, né, e chegar na nossa idade, na fase adulta, ela desenvolve a capacidade e habilidade que nós temos. Então, como eu tenho uma de 7 e uma de 4 anos, elas são da pá virada. São aquelas que sobem a árvore, ficam de cabeça para baixo. Eu lembro que Aquele meme, né? A menina é mais tranquila. Só que não. E aí, eu lembro que a minha pequenininha tinha 1 ano e 8 meses. E onde eu moro é muito legal. Então, tem uma descida, assim, e o jardineiro falava, corre, Melissa, que ela vai cair no lago. Corre, ela tava de patinete. Eu falava, não, ela consegue. Então, assim, agora tem que cair, né? Vai, deixa cair, que agora, quando você cai, precisa dar estímulos, porque então, as crianças não sabem mais saltar, não sabem mais se pendurar. Não sabe. Coisa que nós fazíamos na nossa época. Então, você, além de não criar resistência para aquilo, cresce sem coordenação. Entendeu? Então, é disso que eu falei anteriormente. Sim. Nós éramos muito mais estimulados do que hoje. Hoje tem um pouco do medo, acho que dos pais, de estimular, vai cair. Mas se você ensinar, vai saber cair. Se você estimular, a criança ou o adolescente vai ter uma vida mais saudável. Porque quanto mais você cresce, mais responsabilidade você tem. Então, se você ter atividade física como o seu hábito de vida diário... Você vai crescer uma pessoa mais saudável, melhor, mais ativa, mais flexível, com um corpo mais legal também. Não tô falando mais magro ou com sobrepeso, mas saudável, né? Saudável. Eu tô falando de exames mesmo, sabe? E uma outra coisa que é interessante falar, que nem você falou dos seus exames. Tem gente que é mais gordinho, tem sobrepeso, porque é genético. E, gente, não tem o que fazer, assim, é só pra, né? Fazer um parênteses. De fato, assim, é bem consolidado. O sobrepeso não
não é saudável. Né? Isso, não é isso eu falo. saudável. Não é saudável. De fato, na maioria das pessoas. Mas o que eu digo, por exemplo, às vezes as pessoas têm estrutura óssea um pouco maior. E tem aquela coisa do IMC, né? O IMC é uma coisa muito global, muito geral. Né? Mas não vou falar. o IMC... Não, só as targinhas. O IMC é muito populacional. Não faz uma avaliação pelo IMC, né? Agora, você tem a composição corporal da pessoa. Sim, né? sim. Então, se você for avaliar um fisiculturista, por exemplo, o IMC dele é é altíssimo. Né? Ele não é um obeso, entendeu? Não tem uma obesidade mórbida. Então, o IMC, a gente tem que tomar, às vezes, um pouco de cuidado, que é uma avaliação quando vai se tratar de populacional. Claro que está muito relacionada, o IMC está muito... Por isso que usam muito o IMC. Porque está muito relacionado a várias doenças, né? Isso. Mas, assim, quando você for olhar individualmente aquela pessoa... Você tem que observar, né? Com mais precisão. O IMC é um parâmetro, né? É um item só, né? Que é importantíssimo, porém, vamos olhar agora individualmente, né? É que eu acho que você tem outras técnicas para avaliar, né? E aí você, no primeiro momento, você até pode escolher o IMC se você não tiver as outras ferramentas. Isso, Mas você tem outras ferramentas melhores e mais precisas para ajudar o seu cliente. Você não pode usar só IMC como, né, o principal. Entendi. Eu concordo com quando você fala a questão do sobrepeso, mas aí o que eu acho que nós temos que avaliar muito bem. E eu vejo isso com a minha irmã. A minha irmã é obesa, na verdade, não é só gordinha, ela é obesa. Ela desanima. Porque colocam para ela muitas coisas para ela chegar num peso ideal. E agora ela já tem uma certa idade. E aí o médico sempre fala pra ela: olha, com essa idade você pode ter um problema cardiovascular. Eles sempre batem nessa tudo tecla. bem, é verdade. É verdade, mas assim, você não incentiva. Essa é a palavra. Você tem que criar ferramentas, né? Pra incentivar. E aí você tem que fazer de outras formas, entendeu? E é sempre um pouquinho mais devagar. E mostrar para aquela pessoa que ela conseguiu. Ela conseguindo o primeiro passo, o resto vai. É educação física, na verdade, né? Você Boa. educar a pessoa. Não é simplesmente assim, 30 minutos por dia, tchau, vai lá. Não é uma cartinha, não é receita. E outra coisa, às vezes o 30 minutos daquela atividade não faz bem para ela não gosta. Que isso também é importante. Começa com 20. Perguntar o que gosta. Começa com 20. Faz 20 do que você gosta. Daqui a pouco você vai fazer outra coisa. Tá? Não é, só 30 minutos. Se você não fizer 30 minutos, não vai adiantar em nada. Não, gente, não. Tem gente que não consegue fazer 30. Tem gente que não consegue fazer 30. Pessoa sedentária, não consegue. Você vai começar a fazer exercício. Agora você vai fazer 30 minutos todos os dias. Uma pessoa que é sedentária, que não faz nada de atividade física, não dá pra colocar ela todo dia 30 minutos. Ela vai se estourar. Entendeu? Tanto osteomuscular, resistência imunológica cai no pé, entendeu? Aí fica doente e desiste. Não é? Eu procurei muito. Ai, não, fiquei doente. É o que ela queria ouvir. O exercício não é bom. É o que ela queria ouvir. Entendeu? Eu não vou fazer que eu acordei hoje com dor, né? Gente, não é pra ficar dolorido. Isso. No pain, no gain. Isso. Não é pra ficar mas dolorido. vai doer. Tudo faz bem, parte. Não, é normal, mas depois você vai ver o resultado. Mas assim, esse é o controle da dor, né? O controle. A dor é Isso, tem que ter um controle da dor, isso, né? exatamente. É que às vezes fala, não, tem que doer o dia que você tem que ficar não. Isso. Agora eu vou contar um caso interessante de um aluno meu. Ele tinha um problema na coluna. E quando abriu esse espaço que eu atendo há 13, 14 anos atrás. E ele falava assim, eu tenho medo de fazer pilates. Eu falei, por quê? É porque vai mexer minha coluna. Eu falei assim, vou parar tudo. Eu falei assim, vai mexer. Você anda por quê? Ele me olhou assim, eu falei, pensa, você anda porque sua coluna também se mexe. Você gira, você flexiona o tronco, você estende, então sua coluna tá mexendo. Você mexe todo dia, você não levanta da cama. Só que você precisa fortalecer e dar mobilidade para essa coluna. Dele, eu tenho medo da dor, porque foi uma pessoa que passou muita dor. Aí eu falei assim, pode ser que você no início tenha um pouquinho de dor, porque você vai mobilizar essa região. Só que daqui a algumas aulas, você vai perceber que vai melhorar. Então, também tem isso. A pessoa já tem uma dor muito grande, e aí ela tem medo de mexer, porque acha que vai doer mais. Mas, de fato, se você está enrijecido em uma determinada posição, você vai dar um estímulo, não vai doer. É um sinal de inflamação, né? A dor pós-exercício é um sinal de inflamação. E a inflamação é importante até para você ganhar massa muscular, né? Só que, é claro,
existe um período de recuperação muscular. Sim, então assim, hoje você faz o exercício, assim, não é pra todo dia sentir dor, mas você mudou, sei lá, a sequência. Não, mas aí, por fim, a dor dele passou. Ah, tá. Deixa eu terminar sua Não coisa. tem problema. A dor dele passou. Daí ele começou a fazer bonitinho. Aí entrou a pandemia, foi aquele caos. Mas assim, ele conseguiu perceber que aquele movimento que ele fazia não ia causar dor. Estava tendo benefício, entendeu? Que é o que eu falo que é do Pilates. Ele fortaleceu, ele ganhou flexibilidade, ele ganhou mais mobilidade. Então, melhora em tudo. No subir, no levantar, no caminhar, na disposição. Porque já tem idade e ele via, nossa, mas aquela pessoa que tem a mesma idade do que eu, um tá mais travado, mas o outro consegue muito mais. Por quê? Porque o outro se movimenta, porque o outro faz tal atividade, que o outro vai... Então, começa também a ter um incentivo. E não existe idade, gente. Pode começar com 90 anos, começar com 85. O importante é começar, Agora né? é começar, só que assim, aí você tem que fazer com acompanhamento, né? Você nunca fez exercício, tem que fazer acompanhamento. Mas aquela questão da recuperação que eu tava falando, por exemplo, essa dorzinha, pós-exercício, né? Dor tardia que a gente fala, tem relação com a inflamação, né? Então, quando você troca uma série, faz um exercício um pouco mais forte, você inflama a musculatura. O processo inflamatório é importante para você ter o resultado, né? Ter o resultado, né? É claro que aí tem um nível de inflamação, vamos dizer assim, né? Então, assim, se você inflamar muito, você vai precisar de muito tempo para recuperar. Se você inflamar pouquinho, você vai precisar de menos tempo. Se você inflamar muito, às vezes você nem recupera. Então, por isso que a intensidade do exercício é importante você modular, entendeu? Por causa desse tempo de recuperação. Então, você tem que... como se tivesse assim, ó, cai. É um princípio do treinamento físico, né? Você perde capacidade física, você inflama, e você tem que, quando estiver subindo, colocar a outra. Quando estiver acima, né? Você desce, quando estiver acima do que você estava, aí você põe outra intensidade, entendeu? Tá. Que vai. Cá, deixa eu fazer uma pergunta. Agora, só para quem quer escutar. Sim. E quando, para cardiopata? O quê? Quando você tem essa só pra gente falar pro pessoal que tá assistindo mesmo, acho que é legal. E aí a gente tá falando de treinamento resistido, seja ele qual for, e no nosso caso o Pilates, pra já dar um pouquinho do que nós vamos falar. Gancho. Pra cardiopata, eles vão falar, vou estar com dor pós-exercício. Como que funciona lá pros seus pacientes, seus clientes, quando você tá lá no Eu acho que assim, a dor acaba sendo... O que eu menos me preocupo, porque eles acabam não sentindo muito dor pós-exercício. Por quê? Porque a intensidade de leve é moderada, né? Assim, leve não é, mas é moderada, vamos dizer assim, né? Não tem muita intensidade alta. Acaba não colocando intensidade alta. Porque não precisa, né? E porque a gente tenta minimizar os aumentos de pressão arterial, por exemplo, de frequência cardíaca, que é uma sobrecarga cardíaca. Essa é o duplo produto, né? A relação entre a pressão arterial e a frequência cardíaca. O duplo produto representa o consumo de oxigênio do coração. Então, quando você vai fazer exercício, você tem que controlar essas variáveis. No exercício resistido, a pressão e a frequência cardíaca sobe bastante, né? Então, a gente tem que controlar essas variáveis para não ter sobrecarga cardíaca, né? Então, para controlar essas variáveis, eu acabo dando intensidade moderada e leve. Demora um pouquinho mais para você ganhar condicionamento físico. Demora um pouquinho mais, mas nós podemos falar para eles que o método que a gente pode mensurar, que eu acho que assim, todo mundo pergunta, como que eu vou saber? Tá. Para mensurar se eu tô fazendo uma carga muito acima do que é o ideal para eles. Frequência e batimento? Não, ou na hora você não vai medir frequência e batimento. Tá. Eu vou falar de uma forma bem empírica, prática. Né? Então, por exemplo, quando você vai... O Pilates tem repetição também, né? Sim, muito. Então, por exemplo, a pessoa consegue fazer 20 repetições com aquela carga. Vamos fazer 15. Né? Então, você está parando antes. Porque assim... Você não deixa chegar a fadiga, né? Porque assim, além da intensidade, você tem... o que a gente fala, não vai chegar a fadiga concêntrica. Fadiga concêntrica ou fadiga... tem outro nome, mas fadiga concêntrica. Então, você reduz um pouquinho, você chega... Você para antes de chegar no limite, é isso. Você consegue usar a escala de Borg, por exemplo? A escala de Borg é uma percepção de esforço. Ela é mais pro aeróbio, né? Pro aeróbio. Mas você não consegue usar no exercício resistido, por exemplo. Tem algumas tabelas, tem algumas escalas de percepção do esforço resistido também, que eu posso, assim, a gente vai falar até no curso. Algumas escalas de percepção do esforço, do exercício resistido.
Mas, pra minha Sua experiência. Você conta prática, na sua experiência, eu que eu acho uso legal. muito essa coisa de parar antes, assim, de você não chegar à fadiga concêntrica. Como você vai saber disso, né? Reduzir a velocidade do movimento, quando você vê reduzir visual, já tá numa carga já alta, entendeu? Então, visualmente, que a gente tem um olho muito bom, reduzir a velocidade de movimento é aquela repetição que você vai parar, é ali que você vai parar. Entendeu? Começou a reduzir a velocidade do movimento, começou a chegar à fadiga concêntrica. Entendeu? Eu acho legal ela colocar isso, porque assim, no Pilates tem que ter ritmo para fazer. Segundo o Joseph, ele diz assim, uma coisa muito legal. Para você ter resultado com a minha técnica, você precisa fazer no mínimo 4 vezes por semana, em um período de 3 meses, no mesmo ritmo, pelo menos por 10 minutos. Então, como que você vai colocar isso para um cardiopata? Então, o que nós queremos é ensinar esses professores de Pilates a lidar com os cardiopatas, entendeu? Como que você vai ter o olho? Porque foi o que eu disse antes, uma coisa é o que a literatura te traz, que é muito legal, para você ter uma base. Mas a outra coisa é a prática. E na prática, qual a sua experiência? Eu posso dizer que a coisa mais difícil para ensinar para os meus alunos, para os meus clientes, é a respiração. Porque é tanta informação no Pilates, que até ele aprender o movimento, ele esqueceu a respiração. E o Pilates é uma coisa interessante, você não trabalha com a carga de um peso, de um halter, são molas. Então, como você vai mensurar essa resistência, né, é um pouquinho diferente. Então, isso é legal. Por outro lado, aí cada um é único, né? Você não, por exemplo, o mesmo cliente que está infartado, ou melhor, tenho 2 clientes, cada um, 2 clientes infartados, cada um vai ter suas peculiaridades, né? A ciência, o que ela é? A ciência, assim, ela é quadradinha, né? Então, assim, é um grupo que é controlado naquelas condições específicas. Quando você vai pegar um indivíduo... A vida como ela é, né? A vida como ela é diferente. Então, assim, o mais importante é a gente saber usar a ciência a nosso favor. Né? Você unir a ciência, pegar saber o que aconteceu, como é aquilo, e trazer aquilo para a prática, entendeu? Entendi. Então, são coisas que a gente tem que associar. E uma coisa que eu acho deixar importante, minha tia me perguntou assim, você fez uma foto? Porque até brinquei com elas, né? Eu sou péssima com essa coisa de tirar foto, de gravar. Eu falei, ai meu Deus do céu. Ela pegou e falou assim, mas você fez no Cadillac. Mas o curso de vocês é ser no Cadillac ou no solo? Ou no aparelho, né? Eu falei, não, por enquanto é só no solo. Então, eu acho que é importante falar isso, porque eu tenho o exemplo da mola. Legal, Mas assim, como que vai avaliar esse cardiopata no solo? Pela repetição. E o solo é mais difícil também. Eu acho que para você ensinar, vai ter que ter muito mais controle de ativação da musculatura profunda de abdômen, enfim, de outros Aí eu achava legal, então, a gente fazer um adendo aqui, de como é, né, essa estrutura do curso mesmo, né? Pra galera entender como é que acontece, que nem agora você falou. Eu não vou usar o aparelho, a mola. Cadillac, né? Que mais, produção? Lamborghini, a Ferrari. O Opalão. O povo tá gostando da nossa conversa. Como que nós vamos fazer isso, né? Então, para contar um pouco, né, de como é pra galera entender também. Posso começar com a minha parte, que é a primeira, e depois entra... Então, isso. Então, assim, vou pedir, né, até para ficar mais claro para quem tá assistindo a gente também, para vocês detalharem o que é a estrutura, né, do curso que vocês oferecem lá no Ibras. E também carga horária, se tem parte online, se não tem. Eu tô falando aleatoriamente. A parte online, carga horária, eu vou deixar para ela. Eu tô falando aleatoriamente aqui para... Mas eu acho importante, porque foi muito legal ela ter dado esse feedback, porque às vezes as pessoas estão muito acostumadas a fazer um Pilates no equipamento. E o que eu falei para cá foi assim, eu prefiro começar pelo solo, que eu acho que é mais importante nesse primeiro momento, vai dar um pouco mais de valor para entender. Então... O que nós pensamos é o seguinte, de montar assim. Primeiro eu vou falar a primeira parte, é contar um pouquinho sobre como foi criado o Pilates e o sentido da contrologia, que é um método que ele criou. Depois disso, eu vou falar muito sobre avaliação postural, os tipos de postura, porque o que acontece? A partir disso, você consegue elaborar uma aula, e foi que nem nós falamos, nunca vem sozinho, né? A cardiopatia vem com uma pessoa que provavelmente vai ter um desequilíbrio muscular. Porque eu nunca conheci, nem eu, nem você que faça atividade física todo dia,
um corpo assim equilibrado totalmente na parte Um atleta provavelmente tem, né? Mas desculpa, gente, eu não sou atleta, né? Então acho que sou uma pessoa comum que faça minha atividade física diária, mas é difícil, porque você tem hábitos de vida, gente, de que você se movimenta, às vezes deita de uma forma que não é tão legal pro teu corpo. Então, explicar como identificar. Então, vai ter isso no curso, a parte dos desvios posturais, o que é legal, uma postura ideal, vamos colocar assim. Tá. Vou falar bem pouquinho, porque isso ia entrar em outra parte do curso, que seriam os músculos fásicos e tônicos para você criar um bom equilíbrio muscular. Aí nós vamos entrar em como avaliar esse cliente, para depois entrar no planejamento de aula e elaboração de exercício. Só que eu acho que antes de eu entrar na elaboração de exercício, vem a Camila com toda a parte dela da essa primeira parte vão ser 20 horas gravadas, né? Então, são aulas gravadas que vão estar disponibilizadas não são 10, né? São 10 aulas, desculpa. 10 horas gravadas e 10 aulas de prática. Cortou. São 20 horas total, 10 horas gravadas, 10 horas gravadas. Tá. E 10 horas em um dia prático, tá? Então, assim, dentro dessas 10 horas, mais ou menos, tá? 7 horas que a Melissa vai falar sobre toda essa parte do Pilates. E umas 3 horas que eu vou falar. Então, eu vou falar um pouquinho de fisiopatologia das principais doenças cardiovasculares. Vou falar qual é a resposta do exercício resistido na frequência cardíaca e pressão arterial, né, no sistema cardiovascular, resposta do exercício resistido. Vou falar dos fatores de risco cardiovascular e são os benefícios do exercício, né, resistido para dentro dos fatores de risco, né, obesidade, diabetes, hipertensão, dislipidemia. Depois vou falar sobre os cuidados que a gente deve ter com os pacientes cardiopatas, né? E algumas específicas cardiopatias, né? Tipo, insuficiência cardíaca, que é a via final de todas as doenças. Vou falar um pouquinho de quem põe marca-passo. Então, os cuidados que tem que ter da doença arterial coronariana, porque tem muita doença cardiovascular, muita doença cardíaca. Então, vou especificar as que são mais importantes. Sim. A que tem mais, prevalência, né? Na população. E aonde o Pilates a gente pode intervir mais e tomar mais cuidado no Pilates. Os cuidados tem a prática, né? Tem a prática. O que eu falei para ela que é muito interessante é aquilo, né? De você ter a teoria que te dá todo o embasamento e na prática às vezes não acontece aquilo. Então o que eu quero passar para eles, olha, você pode ler, mas você só vai conseguir entender quando você praticar. Porque as pessoas são únicas, né? Então, vai chegar para você... E uma coisa que eu achei interessante é que eu, particularmente, só conheço 2 estúdios que trabalham dessa forma, que são minhas colegas, se tiverem mais, legal. O que acontece que vem no Brasil quando o Pilates entrou, lá fora não é muito desse jeito, tá? Eles colocam... Tem o solo... E aí eles acabam colocando 1, 2, dependendo do tamanho do estúdio, da quantidade de dinheiro que a pessoa tem para montar. Isso. Um equipamento de cada ou 2. E eles acabam fazendo um rodízio desse equipamento. Então, eles colocam 3, 4 pessoas para fazer. Lá fora não é assim. Porque o método, você precisa ganhar eficiência em determinados exercícios para evoluir para outro. Lá, então, vou dar um exemplo. Você vai ter uma aula só de solo, você vai ter uma aula só de reformer, você vai ter uma aula só de Cadillac. Aí você tem pessoas diferentes fazendo o mesmo exercício, mas uma às vezes um pouquinho mais básico, outro mais intermediário. Então você consegue progredir naquilo. No Brasil eu conheço poucos, eu particularmente conheço 2 que fazem isso. Eles trabalham mais de forma com rodízio. É legal? É legal. Se é tão eficiente, eu não sei, mas é a realidade que nós temos. Então como você vai trabalhar com tantas pessoas diferentes... Vamos pensar que é uma pessoa que tem um estúdio, que tem uma pessoa no solo, um no Cadillac, um na chair e outro no Reformer. Vamos supor que ela tem 4 pessoas em sala para dar aula. Um cardiopata, um diabético, um obeso e uma gestante. Olha que loucura. Eita, Lelê. Como que ele vai dar conta de tudo isso? Será que aquele planejamento que ele fez, mesmo que ele tenha colocado as variações corretas, a quantidade, para 15 exercícios, todo mundo vai cumprir? Não vai, né?
Vou ser bem sincera, não Sim, vai. não vai. Não vai, porque não tem como, gente. Cada um tem uma necessidade diferente. Então, a ideia também na aula prática, e isso eu venho falando muito nos vídeos gravados. Eu dei risada, até falei pra Camila. Eu falei, Camila, eu tava sem meu bonequinho pra falar. E... você vai rir. Porque eu peguei uma Barbie. Quer dizer, Barbie, né? Peguei uma boneca. Mas era o que eu tinha. Eu queria mostrar pra ela. Boneca, não é boneca. Eu falei, é boneca. Não fiz. Não fez o merchan. Não fiz. Vai que é, fala cancelada porque Né? falou Barbie. Mas não, ela é até morena, assim, de cabelo preto, não é nem loira, gente. Então, assim, peguei uma boneca que tinha muita mobilidade de joelho, a boneca, e cotovelo foi legal. E assim, Olha. ela é uma boneca da série Barbie mais antiga. Então, não sei porquê, elas agora não têm muita mobilidade. Mas essa As tem. antigas não tem, né? Essa tem. Não, ela falou que é uma Barbie antiga antiga. tem, porque era da minha sobrinha. Que ela vai passando de geração pra geração. Tô falando E aí eu antiga da nossa comecei- época, né? Mas essa É já muito tem 20 anos. Né? O meu Mas você era, fica o meu era a deletando, Suzy, né? depois que veio a Delatando Barbie. assim. E Deixa aí ela falar. tem a mobilidade, e eu consegui mostrar como que fazer uma avaliação, não sei o quê, para eles poderem entender de onde você sai, para onde você vai também. E aí, como que você traz isso na prática? Você vai chegar lá com um cliente que tem muitas necessidades, e às vezes você não tem só um, né? Você vai ter num solo 5, 6 pessoas. Então, como que você vai trabalhar e como que você vai adequar a sua aula com tudo o que precisa ter e com todos os desafios que você vai ter. Exato. Também. Então, isso nós vamos trabalhar muito na prática. Nós vamos passar por todos os exercícios de solo que o Joseph criou, com as suas alterações, modificações, mas sempre trazendo a parte da nossa experiência prática. A parte né? dos cuidados e adaptações pro cardiopata. Então, ela vai fazer os exercícios e eu vou E estar ela lá. vai falando, trazer agora a gente vai adaptar para a pro realidade do E se cardiopatia. esse nosso aluno, nosso cliente tiver X, se tiver Y, então a gente vai fazer assim, vai fazer assado. Então, E o que eu acho legal também, que nós combinamos, é que nós vamos estar à disposição das pessoas que fizerem o curso para responder o e-mail, para se tiver alguma dúvida. Não só ter o contato, o primeiro contato vai ser a aula gravada, online, mas eles vão ter essa possibilidade de, às vezes, mandar um WhatsApp, às vezes mandar um e-mail para, olha, não entendi isso, não ficou claro para mim, como que você explica? Quando chegar a tal situação, o que eu faço, sabe? Então, e aí Essa assistência, né? Após adquirir o curso. E na prática, até tô falando bastante para eles avaliarem alguém que eles conheçam, uma avaliação Trazer, postural para né, trazer no dia da prática essa avaliação. Que legal. Esses Pra gente ter casos, né, como discutir também, Isso, porque né? às vezes a pessoa já tá atuando, tá com uma pessoa em algum dos cenários que você apresentou, né, Cá? E eu faço o quê, né? Que é isso que eu tô falando que minhas amigas estão Isso, tendo. aham. Essa dificuldade. Eu faço o quê? Porque elas têm uma noção, mas elas também têm um medo. Porque é aquilo que você falou, falta informação de como lidar Isso. com um aluno assim. só dando um spoiler, spoiler, né? Um spoiler? Spoiler. Tô chique, spoiler. Ah, tá, Só dando um spoiler. Manda Assim, o seu o spoiler. risco é muito baixo, entendeu? Sim. De evento durante o exercício, né? O risco é muito baixo. Ainda mais com os cuidados, né? E a gente sabendo trabalhar, aí fica zero, entendeu? O que eu acho que ao longo... Bom, já sou formada. Nós somos formadas há 21 anos, né? Nós tá velha, Gente. Camila. No delato, Nós estamos, como que é? Experiente. Não sei, eles usam uma palavra que agora esqueci. Mas o que eu- maduras. know-how. É know-how. Vamos usar. Mas eu acho que nós acabamos Não, treinando o madura não, nosso madura cai. olhar pro nosso aluno, entendeu? Nós acabamos treinando o nosso olhar pro Isso, nosso é. aluno. Então, eu trabalho com uma equipe de 9 professores e 2 fisioterapeutas que nos ajudam. E eu acho muito legal, porque assim, tanto no mundo da educação física, da fisioterapia, cada um vai para um lado, se especializa em um lado. Isso é muito rico, né? E aí eu olho, vou montar um plano de treino lá, e eu falo, gente, mas você tem que olhar o pé, tem que olhar o quadril. Como que você vai falar para a pessoa fazer um afundo desse... mas daí, olha, ele precisa melhorar o fortalecimento. Então, o trabalho sai muito mais rico, porque você está treinando o seu olhar o tempo inteiro. Que é isso que eu acho que falta um pouquinho. E é isso que você precisa ter para você olhar para um cardiopata. Você precisa ter o olhar muito atento para saber quando ele está cansado. Porque quando ele cansou, ele vai mudar todo o padrão, a postura, o movimento dele. Fora que, por exemplo, ele toma uma gama de medicamentos, né? Sim. Então, por exemplo, um dia não toma um medicamento, ele vai ficar cansado.
Ele vai ficar mais cansado aquele dia porque não tomou, esqueceu de tomar. Então, é até um parâmetro para você poder observar, por exemplo, a frequência cardíaca está um pouco mais alta, ele está um pouquinho mais inchado, o paciente tem insuficiência cardíaca, não toma medicação e incha, começa a inchar o pé, começa a retenção hídrica, né? Tá mais cansado. Então, a gente observando isso, sabe? Toma remédio, toma medicação direitinho? Putz, esqueci. Aí até interrompe, né? Não vai fazer um exercício bem levinho, só mobilidade bem simples, entendeu? Tia Camila, vou fazer uma pergunta que com certeza vão fazer para você, que sempre falam isso. Cardiopata pode treinar de manhã? Aumenta o risco de problema de ataque cardíaco? Na verdade, de manhã eu sempre escuto essa pergunta. Tem mais risco, mas assim, não tem nada a ver relacionado ao exercício, entendeu? E cardiopatia. Não tem nada falando da cardiopatia relacionada ao maior risco de manhã, fazer exercício, entendeu? É um mito, né? Não, é assim, porque... Muita gente fala sobre isso. Eu não sei se eu estou enganada, mas assim, a atividade simpática é um pouco maior de manhã, entendeu? A atividade nervosa simpática. A atividade nervosa simpática, ela não sei se eu estou sendo um pouquinho jogando para o meu lado, mas ela é praticamente tudo, né? Uma cuspidinha aqui. É tudo na a gente vai tudo beber, na nossa mesmo vida. assim, com os cuspinhos. Ela é tudo na nossa vida, né? Atividade simpática. Então, por exemplo, inclusive tem até por exemplo, tem um polar e alguns relógios que medem a atividade simpática durante o dia, o exercício, e aí mostra quanto de estresse você tá. Então, a atividade simpática, ela tá relacionada muito com o estresse, né? E assim, é um dos desencadeadores de arritmia, né? A atividade nervosa simpática alta. Então, de manhã, o risco é um pouco maior, né? Mas assim, o exercício tem que ser feito na hora que é mais favorável para você do seu dia a dia, na minha opinião. Agora, quando você tem assim, outra coisa, você fazer exercício de manhã, ao ar livre, tomando sol, é muito bom. Então, assim, o que você vai escolher? Então, você tem que começar a encaixar de forma com que seja melhor para você, individualmente, entendeu? Então, você tomar o sol de manhã é melhor para o sono. O sono está diretamente relacionado com melhora de atividade simpática. Se você dormir bem, você tem menos estresse. Então, assim, você tem que fazer o que é melhor pra você, que se encaixa. É que nem galera que mora em praia, né? Você vai treinar ali, você vê a galera toda treinando na beira da praia. Pô, entendeu? Qual outra vida, a probabilidade de fazer mal, né? Com aquela especialistas em sono. Vibe boa. Mas especialistas em sono, eu tô lembrando isso agora, falam que você fazer atividade física ao ar livre, principalmente nesses horários que tem recomendados, né? Melhora o sono. O sono é melhor para o sono, né? Para a qualidade do vários fatores. Então, mas por isso que eu também acho importante a anamnese, que é essa descobrir como que é a vida dessa pessoa. Porque quando você pergunta, você vai ter uma ideia do que gosta, do que não gosta. E eu sempre pergunto, o que você gosta ou não gosta de fazer? Porque eu vou tentar planejar em cima disso. Vai ser tudo o que eu quero, o que você quer? Não. Nós precisamos de um resultado também, né? E então, tento, assim, adequar uma coisa a outra. Porque se a pessoa fizer só o que ela não gosta, ela não volta mais, né? Não, com certeza. E outro ponto é manter, né? Acho que nossa fala o tempo todo foi pautada na pessoa ter uma frequência, na pessoa manter, né, essa rotina. Manter-se ativo. Manter ativo tudo, né? Não só no aspecto da pessoa que está chegando aqui numa cardiopatia, já com uma patologia instalada, mas a galera que quer prevenir, quer qualidade de vida, né? Porque a gente sabe que, e vocês trouxeram muito isso, que a rotina é que vai colher benefícios ao longo, né, da vida. Então, acho que isso é importante trazer. E o que mais vocês querem falar do curso nesse nosso super bate-papo aqui? Assim, eu tô louca para aprender mais sobre o Pilates. Eu sobre cardiopatia. Né? Espaço aberto por Merchan. Então, o seu curso, assim, vai ter aula prática, né? Que vai ser dia 25 de maio. Top. Tá tudo lá no site, né? Da Ibra Cursos. E vai ter essa aula prática conosco. Vai ficar Então, é para educador físico. Educador físico. Uhum. Nós estamos também buscando parcerias com algumas faculdades para dar desconto para quem está estudando também, que é importante isso, sabe? Para incentivar também.
E as aulas gravadas a gente vai deixar disponível durante uns 3 meses, para a pessoa não pode, não posso assistir agora, vou assistir uns pouquinhos. São 30, a gente separou mais ou menos aulas de 30 minutos, né? Aí uma dúvida, por exemplo, eu tenho 10 aulas online. Aí legal, e as 10 depois são práticas. Sim. Aí, nesse contexto, em datas já estabelecidas, vocês já divulgam a agenda quando as pessoas vão ter aula prática, esse calendário já é todo já existe, né? tá lá no... A prática vai ser dia 25 de maio. Ah, top, já tá lá no site. Sim. Do Ibras. O dia inteiro, é um sábado. O dia inteiro, no dia, né? De sábado, o dia inteiro. É a prática e elas vão ser liberadas, se eu não me engano, nós temos uma quantidade de pessoas para atender. Porque, assim, por exemplo, o que eu falei para Camila, para ser mais proveitoso, nós temos um número X para atender na aula prática. Então, por exemplo, se for um número muito superior a isso, aí nós vamos dividir e fazer 2 dias de prática. Ah, ok. Porque para poder aprender também, Exato, né? Senão, se você fizer muito... E as pessoas têm dúvidas. Você não pode jogar e sair correndo com o conteúdo e não sanar a dúvida da pessoa. No dia 25, a gente consegue até 15 alunos, né? 20, né? Dá 20 alunos. São 20, mas que isso não dá para fazer aula prática. Em um dia só. Um dia só, detecção. Então, então vocês vão acordar com a turma, tudo, né? Sim. Ok, perfeito. Eu acho que isso, tendo as informações lá pra galera que tá assistindo a gente, fica tranquilo, né? Até porque, do jeito que vocês estão falando também, isso se organiza até pra galera que tá de fora, né? Sim. De outros estados, tudo, e que quer se aprofundar. Exatamente. E isso eu acho uma coisa interessante que eu falei pra Camila, porque a ideia inicial era agendar um dia, fazer online, mas presencial. É legal. Mas o que acontece? Eu vejo pelo ritmo de vida que nós temos. Eu tô fazendo um curso, a Camila também fazendo vários aí, e eu falo, nossa, é ótimo. Porque a hora que eu tô fazendo tal coisa, eu consigo parar e olhar e encaixar no meu tempo. Isso. Entendeu? Depois anota as dúvidas e aí na aula prática ou até por e-mail, pode mandar pra gente. Entendeu? Pelo WhatsApp e aí também. vocês se respondem. Sim. Olha, que legal, bacana. Lógico, vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, né? Pra galera poder acessar lá e olhar. Então, acho que vai ser bem bacana. Nossa, meninas, tá vendo? Um papo riquíssimo, cheio de informações. Me deixa estar aberto aí para vocês trazerem mais informações. Se quiser, como é que eu vou dizer, detalhar isso de alguma maneira, acho importante trazer. Tem vários assuntos muito legais para falar assim. Porque no fundo, assim, me deixa. Então a gente pode falar o que a gente quiser, ninguém manda na gente. Isso. Então fica aí aberto esse espaço para vocês quando quiserem, né, produção, trazer aqui. A produção tá ali sempre a postos para receber vocês aqui e sempre com a proposta, óbvio, né, de ser um canal de acesso para levar sempre promoção de saúde para quem está assistindo a gente, sempre alguma coisa que seja bacana, construtiva e valiosa, né, para todo mundo. Então, acho que isso é a parte mais importante. Nós agradecemos a oportunidade, a gente poder expor um pouquinho o nosso conhecimento, falar um pouquinho o que a gente pensa, se deixar a gente fala até. E contar também não só a questão que nós estudamos, mas a nossa experiência, que isso acho que vale muito, né? E falar assim, eu amo o que eu faço, acho que a atividade física, ela é muito... A pessoa tem que fazer, entendeu? E tem que incluir na vida dela, se ela quiser viver bem, mais e melhor. Eu acho que é isso que você tem que colocar. O bem-estar é maravilhoso. Cada vez mais a gente vai descobrindo, assim, que é essencial. Não tem discussão, não tem dúvida, né? Na verdade, que é essencial. Nossa, e é uma coisa que é complicado você encaixar na sua rotina, mas depois não tem quem tire. Até os mais resistentes. É hábito. Isso mesmo, obrigado. A palavra correta é hábito. Você colocar um hábito e, mais importante de tudo, eu acho, né? Que é o autocuidado. Você faz por você. Às vezes a gente fica filosofando muito, que fala assim, eu quero algo que seja meu e que não sei o quê, Cuida de você. Isso é seu. É o seu corpo. Aí, é aquele lance, né? Sai pra dar uma caminhada, você já tá cuidando de você, você já tá cuidando da sua mente, você já vai pensar na sua vida, vai olhar o passarinho, vai olhar o trânsito, enfim, né? Enfim, é um espaço exclusivo seu. Vai meditar, vai pensar nos seus problemas. Você é a pessoa mais importante. Exato. Se você não ficar bem, como que você faz o restante? Exatamente. Não tem como, né?
Então não adianta, a atividade física ela tá totalmente conectada. Vamos pegar o exemplo fortíssimo aqui de vocês, o Pilates. Putz, você acabou de falar, é mente, corpo, respiração, o que mais? Espírito, mente, corpo e espírito. Mente, corpo e espírito. Pô, quer coisa melhor para você dedicar 30 minutos, né, para você fazer isso com você? É autocuidado. Eu brinco que até o carro. Mirabolantes, e assim, né? é muito até melhor que o exercício, qualquer tipo de remédio que não tem efeito colateral. O exercício é remédio, não tem efeito colateral. Mas eu brinco com a minha mãe, que eu falo assim, mãe, até o carro mais bonito, se ficar parado, quebra. Eu falei, o nosso corpo é uma máquina. Se você não lubrificar, dar uma limpadinha, pôr pra funcionar, uma hora pifa. Então eu falei, você precisa entender que precisa de movimento. Isso. O movimento, ele vai, né, te ajudar muito. Então, você precisa movimentar. Nosso corpo pede, né? Muito. Olha só, fantástico. Olha, já era outro podcast. Tá vendo? A gente não vai parar. Se você deixar de parar, já ia ser outro podcast, né, produção? Movimente-se. Ai, meninas. Obrigada, Viu, pela oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho. Então, pessoal, vai lá no Ibrascurso. Clica lá. Clica lá, saiba um pouquinho mais do nosso curso. Vai ser muito interessante. Nós temos muita experiência para contar para vocês. Estamos esperando vocês lá. Arrasou. E aí, produção? Vamos pro finalmente? Produção deu check. Ai, olha. Vamos dizer assim, ó, a gente vai terminar por aqui, mas eu garanto que a gente volta com essas maravilhosas aqui para dar mais detalhes, principalmente de movimentos, né? Então, gente... Se eu não pedir no início, eu vou pedir agora, hein? Já se inscreve no canal, deixa seu super like e compartilha aí nas redes sociais. E eu vejo você no próximo vídeo.